Vamos começar que eu tô ansioso, velho, pra ver que vídeo é esse aí. O pessoal lá do YouTube pediu pra mim reagir. Então, hoje vai ser uma live rapidinha, tá? Hoje a gente vai reagir a esse videozinho aí de 1 horinha e 5 minutos. O pessoal lá do YouTube pediu. Eu não lembro de quem foi o pedido. Mas enfim, pra quem vai assistir isso aqui no YouTube depois, vai estar na tela aí. Enfim, Buddha World of Darkness versus SCP-3812. Duelo mortal do canal Thiago ZGB. Vou me inscrever aqui, ativar o sininho de notificações, deixar o meu like para dar aquela fortalecida. Qualidade full, como sempre, rapaziada. E é isso. Oba, boa noite, Samuel. Gostou do vídeo que eu mandei lá? Gostei não, velho. O bagulho parou lá na metade, velho. Não deixou eu terminar de ver o conteúdo. Pô, mano. Inclusive amanhã é só vídeo polêmico lá no canal, hein, velho. Pra quem vai assistir. Cadê? Amanhã os vídeos vão ser. Deixa eu ver aqui. 6 piores mortes dos mangás do canal Cenário Transparente. A beleza da desastrosa vida de Saiki Kuso, do canal do Aizen. 6 animes que surgiram de ideias bizarras do canal Cronosfera. E Crolo Lucifer, uma do Crono. Beleza? Pelo menos os 2 primeiros vídeos vão ser polêmicos, né, velho? Que eu falei sobre uns assuntos lá, assim, meio complicado. Crolo Lucifer é de boa, velho. Enfim, vambora. 3, 2, 1 e play. A batalha entre SCP-3812 e Buddha, World of Darkness, é uma das batalhas mais intensas e mortais já vistas. Ambos possuem habilidades absurdas que podem então desequilibrar qualquer Hoje... Pera aí. mortais já vistas. Ambos possuem habilidades absurdas que podem então desequilibrar qualquer luta e decidir a batalha com facilidade. O resultado dessa batalha mortal é muito difícil de prever, pois ambos os personagens, os oponentes, são extremamente poderosos. No entanto, o resultado dessa batalha pode resultar e influenciar também o destino de todos os seres vivos, tornando então esse combate ainda mais importante. Duelo mortal. E aí, meus amigos, Que saudade eu tava de um beleza? Hoje energético. estamos em mais a Batalha Mortal, Beleza. ou Duelo Mortal. A Batalha Mortal de hoje é entre dois universos mais poderosos da ficção. De um lado temos aí o World of Darkness, um universo especificamente baseado em livros, jogos e RPGs, onde tudo que você conhece na ficção é baseado no mundo das trevas. Só que um dos personagens mais poderosos desse mundo, se não for o mais poderoso, é o Buddha. Por outro lado, temos então um dos universos criados lá no fundo. Falando em Buda, futuramente nós vamos assistir um anime que é o Buda e Jesus morando junto. Da imersão da internet, onde um grupo E é enigmático, sério, não é mas zoeira. também pragmático, Mas vai demorar separa o mundo sobrenatural do mundo real. Eu estou falando então do SCP Foundation. E dentro desse universo, uma das entidades mais poderosas do seu universo, SCP-3812. Essa batalha mortal de longe será a mais diferente possível. O anime de Jesus e Buda, velho, morando junto, velho. Nós vamos assistir isso aí algum dia, tá ligado? Todas as outras que eu já fiz, além de ser também uma das mais difíceis e também complicadas de se fazer, se bobear é a mais difícil que eu já fiz, mas não porque são duas entidades com alto nível de poder, não, mas porque analisar esse tipo de personagem está muito além por fora da curva. Além de você ter que entender a cosmologia e como funciona ambos os personagens, você precisa então entender como cada um pode ou não afetar o outro. Principalmente Mas SCP, antes de mais velho. nada, Repito, eu queria muito um podcast, algum vídeo aí que fala de todos os SCP, tá ligado? Ia ser um bagulho muito da hora, tá ligado?
Se você curte batalhas entre personagens de diversos universos fictícios, convido você a se inscrever aqui no canal. É uma enorme honra pra mim ter você aqui no Ué, canal por quê? inscrito, e principalmente acompanhando diversos personagens que a galera então vai pedindo para poder trazer combate. Então prepare seu almoço, seu lanche leve ou sua janta. Fique confortável na cadeira ou no sofá, porque hoje a ficção será pouco para esses dois personagens. A Fundação SCP é uma organização fictícia dedicada então para poder conter e também pesquisar objetos e fenômenos anômalos. Enquanto então o Mundo das Trevas é um cenário de RPG criado pelo próprio White Wolf Game Studio. Ambos são baseados em diferentes cosmologias, e a questão de qual deles é a maior é difícil de responder. O universo SCP Foundation ele é caracterizado por suas anomalias variadas e também bizarras, muitas vezes envoltas em mistérios e muitas das vezes também exigindo então contenção pela Fundação. O Mundo das Trevas, por outro lado, é um universo escuro e também sobrenatural, cheio de criaturas sobrenaturais, magia e também terror. Em termos de escala, o universo SCP ele é um pouco maior, abrangendo milhares de objetos e também fenômenos, com um porém, pois ambos sim podem ser equiparados como sendo infinitos. No entanto, o Mundo das Trevas tem essa vontade de ter uma cosmologia muito mais detalhada e também Boa noite, desenvolvida, 7 Eduardo. como uma 7 Eduardo exploração mais Gabriel. aprofundada da natureza do próprio sobrenatural e também das próprias implicações da sua própria existência. Em termos de narrativa, ambos os universos são bem diferentes, com a Fundação SCP focando então principalmente em conter e também pesquisar anomalias, enquanto o Mundo das Trevas foca mais na história e também nos personagens. Em última análise, cabe à pessoa decidir qual cosmologia prefere, porque isso vai de cada um. Enquanto o Mundo das Trevas se concentra então mais na história e nos personagens, a SCP Foundation já vai para um outro lado. Para termos uma ideia. Cara, o cara que criou a SCP, o cara é um gênio, velho. Porque é uma criação de mundo ali. Cada detalhe dos SCP é muito foda, velho. Mano, é por isso que eu falo. Podia ter alguma coisa, mano. Sei lá, nem que seja um podcast, velho. Alguma coisa. E os caras contando. Tipo assim, pega um podcast. Fala, rapaziada, beleza? Hoje a gente vai falar sobre o SCP-0001. Aí conta lá o que é, o nível, a origem. E entra aquele debate ali. Pô, ia ser muito do caralho, velho. Sério mesmo, velho. Eu parava até de lançar vídeo no YouTube só pra escutar. Brincadeira. Ideia de contenção que existe no universo SCP, que tipo de organização existe para poder conter o SCP é o muito mundo foda, de velho. World Depois of você pesquisa aí. Darkness? Será que existe uma fundação ou uma organização governamental ou não governamental que conhece então o sobrenatural e também monitora então ou também contém elas no mundo World of Darkness? Sim, existe. Para falar a verdade, e muitas. Haunter, as conspirações do vídeo são perfeitas para esse papel. Existem também os agentes do governo, como por exemplo Task Force Valkyrie, que são agentes do governo americano que usam armamentos de alta tecnologia para poder identificar e também matar monstros. Temos também a Vasco, não é o Vasco, é a Vasco, que é um conglomerado internacional de médios que trabalha com governos para poder rastrear assassinos em massa e monstros semelhantes. Eles geralmente trabalham com o governo dos Estados Unidos e também operam na Filadélfia. Além disso, Shadow Group, que é uma corporação que gosta então de caçar e também experimentar monstros. Muitas organizações mortais cavam o sobrenatural no mundo das trevas. A divisão de assuntos especiais do FBI, o Arcanum, a Segunda Inquisição, além de tantos grupos ocultistas de hobbies diferentes, como canais de BubTube e Infernal Patrons do web digital. No entanto, há um grupo que está no ápice como os mestres do oculto e secreto do mundo das trevas, a União Tecnocrática. Eles não protegem o sobrenatural em si, né? Pois não acreditam no próprio sobrenatural, na magia ou em sequer milagres. Eles também são frequentemente ateus. Eles também estão lá para poder proteger a humanidade de todo aquele lixo superficioso que aparece à noite e também está mantendo a humanidade algemada com medo do próprio desconhecido e impedindo ele de ascender a uma união mais perfeita entre as estrelas. World of Darkness é uma crença consensual moldada à realidade. O objetivo da união é tornar o mundo seguro para todos os adormecidos mortais, simplesmente eliminando tais pensamentos e também ameaças sobrenaturais para poder provar que não existem fantasmas, vampiros, lobisomens, fadas ou Jesus. É uma tentativa de moldar as crenças de todos os adormecidos. Tá com a trilha sonora de The Last of Us de fundo, global é de 24 horas por dia e 7 dias por semana. Macacões e também terminadores ciborgues de teletransporte são usados. Dessa virada do novo milênio
milênio, depois que eles acidentalmente detonaram um Ghost Nuke no labirinto da beira do abismo, e então tiveram que escapar um laser do próprio antediluviano no rosto, enquanto então a realidade mortal derreteu e se desfez do próprio Armagedon, antes de acabar com a própria anomalia dimensional que interrompeu sua conexão com o escritório doméstico, conhecido como o controle. As coisas têm sido um pouco irregulares nas últimas 2 décadas, já que o seu controle onipresente e também onipotente do mundo tornou-se tão lentamente mais um sem noção e também desesperadamente agarrando-se à vida, pois apesar de todas as suas melhores intenções, Boa noite, a guerra. continua então girando descontroladamente fora do próprio controle. Tanto World of Darkness quanto também SCP Foundation contém mapas resumindo como é a cosmologia de ambos. E para contar como funciona ambas cosmologias nesse vídeo, levaria muito tempo, o que não é a proposta desse vídeo. O universo SCP funciona como uma contenção, basicamente, onde vai desde o nível mais, entre aspas, 7 minutinhos até o nível que faz ameaça à realidade, por exemplo. Existe também níveis da própria organização, onde também contém membros do mais alto escalão. Perdeu mais que o cara podem ter contextualizando ou não acesso as a coisas. tudo que há na Fundação SCP, como por exemplo o Conselho Os 5. O mundo das trevas, ele é um mundo que com o tempo passou por muitas e muitas mudanças, reformulações, descritas, reboot em 2004, trazendo então um novo mundo das trevas, onde as pessoas podiam então escrever as suas próprias metanarrativas, enfim. Dentro desse mundo existem vários e vários super seres, e é impossível de eu listar todos aqui, porque ficaria 3 horas explicando todos. Papo Mas reto, existem gratidão. então seres absurdamente poderosos. No mundo das trevas existem também clãs, que são divididos então em organizações, que cada um servindo a um propósito. Cara, muito ou foda, a um mano. Vou dar uma ser. pesquisada algo bem depois. Eu parecido não com sabia as suas desse World próprias of divisões Darkness de aí, velho. SCP e os deuses de O Lovecraft. SCP eu já Lucifer, conheço. de World O of universo Darkness, SCP. The Wilde, Agora esse aí eu não o conheço, Caos não. Primordial, The Heimer, Bondly, The Hiver, a Tessilândia Aranha, Jeová, o Criador, e existem muitos e muitos outros. Mas antes de partir direto pro Buda, eu quero falar sobre o The Weaver, a Aranha Tessilã, porque ela serve como uma das comparações com o próprio Buda, que vocês vão entender lá pro final, né? The Weaver, ele é constantemente comparado com seres do ramo chinês do universo SCP, só para você ter uma noção, que escala inimaginavelmente mais alto que o ramo inglês. The Weaver, ele é uma das forças telúrica e além, responsável pela criação de milhares de criações possíveis. Esse feito abrange também o vazio. A tapeçaria, ela é a estrutura principal, mais baixa, e também contém muitas... A tapeçaria RPGs de fóruns da comunidade World of ela é a Darkness. estrutura principal, mais baixa, e também contém muitas estruturas, cada um deles que contém também todas as estruturas matemáticas possíveis. Humanos normais são tão overpowers que poderiam então literalmente controlar a matemática e a física. Os humanos também são compostos por arquétipos platônicos. Nesse mundo existem então 2 reinos basicamente, o reino das trevas e o reino do bem. Eles são então basicamente separados e também cada um é o oposto do outro. Basicamente, as coisas que vemos então são sombras que existem como conceitos imutáveis. Algumas formas são as mais divinas do que outras. Quanto mais forte é a verdade, mais divina essa forma ela é. O mundo permite com que exista então uma complexidade infinita de objetos e também acima de todos aqueles com a forma do bem, que é uma emanação de todas as suas formas inferiores e também aspirações físicas. A tapeçaria é a realidade dada forma. Todos os pensamentos feitos na tapeçaria criam então uma estrutura física. Diz o seguinte: a tapeçaria infinita da criação abrange tudo, tudo que é, tudo que foi e tudo que pode ser então imaginado. Para um quadro de referências, os magos colocam a Terra no centro de toda a sua criação, apenas para poder entender os mistérios ao seu redor. Chame essa realidade de mundo físico, se quiser, ou mundo real, se você evitar todas as suas alternativas. Nós a chamamos então de Terra. Livro da Tapeçaria Infinita, página 26. Fecha aspas. Alguns dos habitantes da tapeçaria pensam em coisas como multiversos Tegmar, apoiados pela teoria dos conjuntos. Abre aspas. O espaço de conjuntos, chamado de plano
astral, pelos deviantes da realidade. Os espaços do conjunto contêm objetos gerados por mentes humanas que não possuem as características necessárias para poder instanciar na realidade material. Essa dimensão inclui então objetos matemáticos fundamentais. O conjunto final, platônico, previsto pelo próprio matemático Max Tegmark. A prevalência de construções matemáticas irreais dá origem a distorções espaciais e subdimensões contendo conjuntos de dados semelhantes, superficiosamente referidos como reinos conceituais, epifanias e reino dos deuses. O livro da tapeçaria infinita, página 56. Fecha aspas. Abre aspas de novo. Os toposes menos um ser específico do que uma classe deles. Os toposes são alguns dos habitantes mais desconcertantes do reino platônico. Eles podem então ser considerados nas fronteiras digitais, onde cada um esculpiu um território onde eles então fazem as regras. Esses territórios só crescem com o tempo e também parecem estar relacionados ao Pois é, mano, assim, eu tô bem viajando, assim, pra ser bem sincero, porque eu não conheço nada desse negócio aí, tá ligado? O território de um único topos que se tornou, então, particularmente dominante. 7. Teoria. Fecha aspas. A tapeçaria contém muitas camadas, e em cada uma delas, as pessoas têm ideias contraditórias de como tudo o mais acontece. Abre aspas. Vou dar um exemplo mais relevante. As primeiras pessoas eram Adão e Eva, uma mulher e um homem, ou eram os descendentes evoluídos dos macacos? Eles eram, então, uma mulher e um homem, como diz a Bíblia. Correto. Mas eles também eram uma multidão de descendentes de macacos. O universo foi feito em 7 dias, em um nível, mas esse mesmo período de tempo foi de bilhões de anos em outro nível. Ou considere os anjos do firmamento. Em alguns níveis da realidade, eles estavam então transmitindo o sopro vivificante do Criador em um nível puramente científico. Eles eram então literalmente o processo do qual a energia solar, atingindo então moléculas de carbono simples, as agitava em forma de complexidade cada vez maior, até que se tornassem então moléculas orgânicas, depois de animais unicelulares, primitivos, depois de células nucleares e assim por diante, até cães e gatos e humanos. Mas ao mesmo tempo, eles então estavam agachados sobre as bocas de criaturas recém-esculpidas de todos os tipos, respirando em suas bocas para animá-las. Você está falando de metáfora? Gavial Rio? Ainda não. Não. Essas coisas contrárias realmente eram simultaneamente verdadeiras no jovem cosmo. Não faz sentido para você porque está acostumado a viver nesse mundo singular, mas uma vez que você aceita a ideia do mundo múltiplo, ela esclarece muitos dos problemas que vocês humanos têm com fé. Milagres, o arquiteto divino. Demon, The Fallen, Core, página 26. Fecha aspas. Cada um deles perderia a sua dualidade se caísse através deles. Abre aspas de novo. Mas quase todo mundo quer manipular os outros. Oprimida, Berwingham sentiu-se forçada a entrar na mandala da história, cujos fios tecidos se estendiam diante da sua visão limitada. Estar em desvantagem numérica não deve então causar medo no coração. Quem tá boiando é eu, a em guerra. contato com o seu interior, com garras fortes, o tigre rasgou a tapeçaria e avançou através do nível infinito de existência simultânea. Dragon tornou-se menos corpóreo e o ar tornou-se espesso com calor opressivo. E é a minha vez. Dragon, a voz perfurou o pensamento e a forma cresceu à distância. Deixe-me agarrar seu avatar. O corpo do dragão celestial serpenteou e Fallen Breeze correu para o nada. Ela sentiu que estava então sendo despojada, nem mulher nem homem, humano nem inseto, terra nem céu. Ela caiu. Fecha aspas. Cada uma dessas camadas contém então conceitos budistas e taoístas, e Tellurian também contém o universo de John von Neumann e o próprio agnosticismo. Caraca, todas essas velho. coisas existem então fisicamente e também existem empatafisicamente, umas nas outras. Abre aspas. Qualquer coisa é possível. Os magos são humanos. Antes de mais nada, e assim, eles vivem e morrem nesse mundo. A esfera habitada por humanos comuns, ao se referir à tapeçaria, a maioria se baseia nos mesmos termos, ideias e quadros de referências usados antes do ajuste de contas. Resta ver se todas as suas ideias são verdadeiras. O planeta deles não é mais o centro da criação, e uma vez seguros, os reinos agora enganam e destroem os incautos, acima e abaixo e ao redor. Essas são as direções cardeais para lugares que não existem. Ao nosso redor existe um mundo espiritual que não podem ver, um reflexo do mundo físico. Tudo em nosso mundo lança uma espécie de sombra nessa dimensão. Assim, os magos costumam usar as palavras latinas para sombras, a umbra, para descrevê-la. Os espíritos efêmeros habitam um reino onde quase tudo está vivo. A sua dimensão mais próxima, a penumbra, espelha a nossa.
para quase todos os edifícios, as pessoas existentes em nosso mundo, algo forjado a partir dos espíritos efêmeros existe na penumbra para poder representá-los. E em eras passadas, os magos achavam mais fácil entrar na penumbra do que em qualquer outra dimensão alternativa. Os eruditos verbena falam dos caminhos de Yark, que uma vez se estenderam por ele para outras partes do planeta, formando então estradas entre os continentes. Esses foram alguns dos primeiros caminhos usados para poder navegar pelo deserto espiritual, ou poucos trotes, artes e passagens que restam são criados por espíritos e guardados por eles também. Trabalhadores de vontade mais velhos aprenderam a passar pela penumbra em seu caminho para outras dimensões, lugares acima, abaixo ou ao redor dela. Essas três umbras, alta, baixa e média, formam coletivamente a umbra próxima. Os limites de todos os três se estendem até os limites da atmosfera da Terra. Acima de nós está uma dimensão de intelecto, um reino onde as ideias e conceitos existem em formas estranhas e imagens vivas. Talvez a palavra acima seja apropriada por causa dos Penumbra é um conceitos jogo que eu elevados queria ali jogar. habitam. Por incontáveis eras, a alta umbra só foi alcançável pelos mestres das esferas da mente, elitistas que podiam isolar a sua essência intelectual do espaço astral, projetando suas mentes em corpos astrais. Eles se consideravam superiores a criaturas inferiores inconscientes da existência do plano astral. Agora, eles encontram forças antigas que os humilham com poder impessoal e onipotente. Tribunais de Onbrood, infestações alienígenas, coisas muito mais estranhas que apenas as mentes mais poderosas podem sobreviver. Abaixo de nós estão os reinos dos mortos, dos esquecidos, das vítimas da entropia. A baixa umbra sempre foi uma dimensão sombria e violenta, assim como a penumbra reflete a vida do mundo físico. Isso me lembrou um bagulho de certos gênios, assim, da antiguidade, tá ligado? Hoje eu fui dar uma estudada, assim, pesquisar um pouco mais sobre o Nikola Tesla. E, cara, impressionante como eu nunca ouvi falar nele assim, antes de conhecer Shumatsu no Valkyrie. Eu sempre ouvi falar mais no Albert Einstein, acho que é Thomas Edison, enfim, esses caras aí. Mas Nikola Tesla, quase não ouvia palavra, nada sobre ele, tá ligado? E, caralho, mano, como é que pode um cara desse não ser tão reconhecido, tá ligado? O cara pica pra caramba. Mas enfim, ele, assim como muitos gênios, se achavam uma raça superior, tá ligado? Que eles não eram, sei lá, humanos comuns, tá ligado? Se achavam uma raça superior. É muito louco isso, tá ligado? Porque realmente, a mente dos caras, principalmente do Tesla, cara, é um bagulho sinistro, tá ligado? Um bagulho bizarro, cara. Se for verdade as coisas que falam sobre ele ali, né? Que eu vi, assim, em vários canais. Não pesquisei só em um, né, velho? É sempre a gente vê em vários canais pra gente, né? Ter a visão de cada um. E, cara, todos falam a mesma coisa, mano. Que a mente do cara, o tal a visão fotográfica dele era muito avançada, velho. Tipo, ele não precisava desenhar os projetos. Tudo já tava na mente dele, velho. Assim, ele pensava e conseguia criar. Não precisava de rabisco, desenho, nem nada. Ele já sabia fazer, velho. É muito louco, tá ligado? E ele se achava, assim... E esses cientistas, assim, gênios, se achavam uma raça superior, mano, assim... Cara, é muito louco, velho, essa parada aí. Dos esquecidos, das vítimas da entropia. Todo gênio tem seus baixa defeitos, umbra verdade. sempre foi uma dimensão sombria e violenta, assim como a penumbra reflete a vida do mundo físico. Este submundo contém a sombra da Sim. morte, onde a energia viva e dinâmica prospera na umbra média. As forças entrópicas Papo reto. conquistam e corrompem em sua sombra escura, enquanto a tempestade Avatar atacava os espíritos na umbra média e alta. Ela torturava as almas de umbra baixa. Se o mago o define como umbra negra, as terras e sombras, o submundo, ou mesmo o próprio Contrarian, depende muito da sua filosofia. Como quer que você chame, um turbilhão enorme torna-se quase impossível para os magos vivos entrarem nessa dimensão da virada do século 21. Tapeçaria Infinita, página 10. Fecha aspas. Abre aspas de novo. Apesar da sua resistência em causar o termo de tradicionalista popular,
os engenheiros do vazio chamam as estranhas dimensões associadas à Terra de Umbrie, porque são sombras matemáticas do espaço convencional. Na cosmologia de Tichodiana moderna, essas dimensões consistem em fenômenos que não podem ser totalmente instanciados no universo convencional porque carecem de completamente ou contradizem os aspectos mais adequados da realidade. Fecha aspas. Que acabam contendo então pensamentos e também consciência nas umbras a própria Vulgata, onde essas ideias e conceitos se tornam então semifísicos. Bom, geralmente as portas astrais simplesmente se abrem para a pessoa que se encontra ocasionalmente, né? E você então precisará então de uma senha ou uma forma de chave. E depois de passar por essa entrada, você então encontrará na própria Vulgata a parte da umbra astral dedicada a conceitos comuns e ideias de fácil compreensão. Aqui, os aspectos verdadeiramente estranhos do Alfa Umbra começam então a se manifestar: globoculares e voadores, templos quadridimensionais, paisagens encherianas e geométricas de nevada, esse tipo de coisa. Na Vulgata você pode encontrar corredores intermináveis cheios de portas, rios que falam em linguagens humanas, florestas de vidro onde cada folha é uma memória, lugares onde a realidade local assume a sua aparência plana, colorida e caricaturada de uma história em quadrinhos de velha escola, completa com balões de palavras e pensamentos, bibliotecas onde podem ser encontrados livros que nunca foram escritos, paraísos filosóficos onde teorias abstratas como, por exemplo, o comunismo e a anarquia realmente funcionam da maneira em que os seus proponentes dizem que deveriam funcionar. Se você pega a analogia da caverna de Platão, o que realmente existe nessa questão aqui do World of Darkness, tá? Onde as pessoas vivem nas sombras projetadas nas paredes e acreditam que é realidade, a Vulgata é onde os observadores começam a se afastar da parede e começam então a ver as coisas que projetam essas sombras. E não, essa visão não é tudo o que parece ser. Como todas as partes dos outros mundos, a Vulgata pode então ser assustadora como o inferno, e assim também encontrará o inferno reais na Alta Umbra, moldados pelas outras coisas que as pessoas temem sempre como conceito de inferno. Além da merda esquisita que é a parte integrante do próprio reino, também pode então haver então uma terrível sensação de desconexão. Nós humanos estamos então acostumados com o mundo como conhecemos. Quando você pega esse mundo e começa então a dividi-lo em componentes conceituais, quando as vendas que usamos então saem, quer queiramos ou não, a experiência pode então ser enervante, deprimente, até mesmo devastadora. Há um deserto onde as areias refletidas mostram como as outras pessoas veem, despojado de todas as suas ilusões auto-identificadas, e o reino no qual a alucinação compartilhada do dinheiro é revelada por pilhas e tesouros fantasmagóricos. Fecha aspas. Mago, a Ascensão, edição 20 de aniversário, página 95. A Vulgata também contém pináculos infinitos. Os pináculos representam conceitos de dimensões superiores. Abre aspas. Enquanto então objetos e ações físicas têm o seu reflexo e também consequência do espaço astral, os magos que visitam regularmente aprenderam que as coisas efêmeras astrais se tornam então e reagem de acordo com o significado e atributos a elas. Fenômenos astrais recém-descobertos devem então ser examinados à luz das quais abstrações eles representam, e alguns conhecimentos útil real foi obtido a partir desse estudo deles. Os viajantes da Alta Umbra não chegam ao lugar algum perguntando o que é isso, uma vez o que isso significa, resultado dessa uma ação difere do que foi originalmente pretendido. Esse aspecto dos planos umbrais superiores torna-se então um pronunciado. Quanto mais alto se sobe no espaço astral, mais não se aplica à umbra média ou baixa. Objetos carregados para a umbra alta tendem a funcionar apenas as funções específicas para as quais foram destinadas. Todas as suas qualidades físicas incidentais, peso, dureza, mesmo tamanhos e forma, parecem presentes na Vulgata, mas diminui gradualmente à medida que os itens são carregados pelas espirais. No nível onde reside o alto Umbrude, apenas aspectos puramente sensoriais de um objeto, como ele se parece, como ele se sente quando abrangido ou usado,
como soa quando usado, como cheira, permanece para poder significar o que ele faz. Aproximando-se das epifâmias, os objetos físicos são traduzidos em funções puras que atuam como extensões naturais das próprias faculdades inatas do seu portador. Essas sutilezas de existência astrais é frequentemente mal compreendida pelos próprios viajantes novatos, que muitas vezes acreditam que estão sendo privados à força de bens materiais como parte da sua passagem para reinos superiores da abstração. Uma interação adequada, pois isso então pode acontecer literalmente quando nos aproximarmos da certa epifanias. Por exemplo, o mago então consegue dar um passo para o lado enquanto então carrega o seu novo Akitami, uma adaga personalizada que começou a usar como foco para a magia, envolvendo então as esferas de forças, enquanto então se recuperava em algum lugar da Vulgata. A necessidade então o encontrou empregando a sua adaga para outros usos. A sua borda afiada corta então suavemente de uma forma limpa. Os lados da própria lâmina são lisos o suficiente para poder refletir a luz como heligróficos e também são bem polidos. Podem também servir como um estreito de espelho de mão. O pomo chatado e pesado pode ser usado como martelo para poder cravar pregos ou cabeças de bustos. Mais tarde, ele então se envolve nas intrigas da Alfa Corte Onbrood, onde os habitantes podem então comentar sobre o design marcante da adaga e a sua habilidade artesanal, quando então um mal-entendido com o Lord Onbrood irracível obriga o mago a usar a seu Atami, a sua adaga, como uma arma defensiva. Ele descobre que a lâmina não corta mais. Não importa o quão bem e longe o golpeie com ela. Na masmorra do Senhor, depois que ele perde a luta, nem mesmo um enorme pomo pode quebrar a antiga fechadura enferrujada nas barras da porta da sua cela. Felizmente, o Atami ainda funciona como um foco muito útil para suas forças. Ele então destrói a parede da sua masmorra e continua o seu caminho. Mais tarde ainda, preso em meio da perplexidade ética de algumas epifanias, profundamente moral, o mago deseja então agir em alguma forma emocionante carregada que aparentemente diante dele se encontra, mas encontra seus pés enraizados no chão por tentáculos literais de dúvidas que se enrolam e se estendem por suas pernas, assim como a própria incerteza sobre o próprio curso de ação pretendido acaba crescendo em sua mente. O instinto dizia para ele sacar sua lâmina de confiança e cortar as gavinhas pegajosas, mas quando ele então pega a bainha do cinto, ela está então vazia. Tapeçaria Infinita, página 39, fecha aspas. Alguns deles são então Yasod e a Árvore da Vida, Cabala, abre aspas. Como a árvore da vida cabalista, o Clip-Pot representam um modelo simbólico de princípios que, no entanto, também contém o próprio metafísico da realidade. Enquanto as Sephiroth representam a árvore de emanações que conduzem para cima desde o próprio princípio básico da realidade terrena, Mufkut, até o sublime esplendor da coroa da divindade, Keter. As Clip-Pot representam então as iniciações profanas da mãe dos demônios, Lilith, até o último paradoxo da divindade através da aniquilação, o Talmiel. Na consumação desse paradoxo, o vazio supostamente se abre para as novas existências potenciais, às vezes referidos como traições, ocultas como o próprio diamante negro ou universo B. A transcendência desse cosmo imperfeito através da própria autodivindade que extingue o indivíduo que para uma nova totalidade possa ser então nascido do nada. Se isso parecer bizarro, esse é o ponto. Tais conceitos esotéricos transcendem o pensamento racional. As pessoas que tentam aplicar lógica convencional as tais paradigmas não deveriam então entendê-los em primeiro lugar. Certas interações colocam esse Night of Eden um paralelo com a árvore da vida. Outros invertem, alegando que iniciado viaja para baixo em vez de para cima. Os comedores de fracos reivindicam o seu nome, os caídos. Por causa dessa descida, as suas buscas envolvem os túneis escuros e reinos de beleza aterradora. O Cabala ascende e o Nefados desce. Se um deus criador monoteísta existe ou não, não vem ao caso. O Clip-Pot mapeia o lado noturno e, embora a sua estrutura possa ser simbólica, as entidades encontradas com sua própria profundezas são tão reais quanto o próprio espírito. Entre os caídos, Clip-Pot fornece então um modelo para uma compreensão mais profunda do próprio lado noturno. Das margens das sombras, Jung, ele alcança o vazio. Cada uma de suas estações intermediárias, ou Clipa, são personificados
Cara, esse negócio de os caídos, vazio, eu já ouvi falar isso aí. Assim, cara, sei lá, velho, negócio de cosmologia, eu não sei de nada. Mas eu já ouvi falar, assim, tem algumas obras que abordam esse tal de caído, vazio, esses reinos, assim, tá ligado? O que eu reagi recentemente que me lembrou foi o personagem de League of Legends, que é Pô, velho, esqueci o nome, velho. Atrox. O Atrox é um ser desse daí. O famoso deus caído, digamos assim. Tem a ver com a criatura do vazio. É um bagulho desse aí que eu reagi lá, tá ligado? Isso aí. Eu tô ligado mais ou menos como é que é a parada. Por senhores demoníacos, cujos domínios refletem princípios infernais. Certos clippots, como Lilith e Salmael, são nomeados especificamente Lilith para já ouvi senhores falar infernais, também. enquanto então outros como Gark, Sebla e Talmiel significam forças em vez de indivíduos. Ao contrário das suas emanações divinas da árvore da vida, as energias dessas esferas quebram então e também refletem uma série de personagens terríveis, não uma única unidade cuja glória contém refrações infinitas. E quando nesse estado de coisa fraturado, o viajante clippot vai de Kipla a Clifa, buscando não a unidade final como um todo, mas a desconexão final para si mesmo. No livro dos Caídos, página 10, fecha aspas. Além de tudo Livro que dos existe nas Caídos. epifanias, que são domínios abstratos que conceitualmente transcendem tudo isso, abre aspas de novo. Girando em torno dos mais altos alcances da consciências, os reinos dentro da própria epifanias são reinos apenas no nome. Essas regiões são muito abstratas e efêmeras para se parecerem como nossas construções grosseiras da realidade, compostas de símbolos e conceitos superluminais. Essas regiões entram e saem de contato para viajante astral. Tem alguns jogos, alguns bagulhos que falam sobre sólidos esses por seres alguns caídos momentos aí, fugazes. Tais mistérios o são então mundo transcendentes e do demais vazio, para essas uma paradas. mente mortal compreender por muito tempo. A viagem astral é a única maneira de chegar a essas regiões. Mortais adormecidos ou inspirados podem então entrar rapidamente nas epifanias por breves segundos, mas esses visitantes desaparecem então rapidamente nesse espaço, esperançosamente com memória da própria visita para guiá-los com suas vidas imperfeitas. Mesmo os viajantes astrais podem então permanecer lá por apenas um curto período de tempo, e é um lugar onde o chão literalmente muda sob seus pés, exceto que não há chão ou pés reais envolvidos. Imagina o filho amoroso de Salvador Dali e Dr. Cyrus. Agora imagine isso com o mundo. E agora então imagine que existe o porquê o você o imaginou. Essa é a natureza das próprias epifanias. Conceitos fugazes tornam-se então mundo menores, enquanto então conceitos duradouros, apoiados por milhões de mentes ao longo dos centenas de anos, têm regiões massivas com algo que se aproxima de uma natureza estável dentro das próprias epifanias. Depois dá uma olhada nos vídeos que eu mandei no Discord, beleza. Com algo que se aproxima de uma natureza estável dentro das próprias epifanias, você pode encontrar uma fortaleza de um governo que representa então o poder simbólico e a futilidade desse conceito. Um rio de linguagem que flui com os sons de todos os dialetos que falamos na Terra. Um relógio de carrilhão titânico com 1000 ponteiros, cada um marcando então alguma medida de tempo, e o reino de ideias platônicos, que existem talvez apenas porque o Platão imaginou que poderia existir. Existem salas de artes torturadas e paisagens mentais tão bizarras que o próprio Dali poderia ter ficado maravilhado com elas. Você encontra reinos baseados não apenas em nossas imagens populares de feriados, embora eles também existam, mas em torno de suas próprias ideias, como esses feriados representam. Em suma, as epifanias disse que existem reinos dentro desse reino onde as suas mentes mortais não podem ir. Regiões transcendentes demais para a sua consciência humana compreender. São os sonhos do próprio Deus? Ou os segredos do universo? Quem pode dizer? Aquilo que não podemos imaginar. Não podemos então viajar para ainda. Como a história humana tem mostrado, porém nós, insignificativamente mortais, somos capazes de expandir nossa imaginação com um grau aparentemente ilimitado. Mais uma vez, quem sabe, talvez algum dia você visite um reino epifâmia que não existe até que você mesmo o concebesse. Mago da Ascensão, edição 20 de aniversário, página 97, fecha aspas. E além do próprio Epifanias, há o próprio horizonte, abre aspas. Há um horizonte de declaração entre o que o conhecemos como realidade. Galera, assim, aqui, eu tô completamente viajado, boiando no vídeo, tá, rapaziada? Juro pra vocês, eu tô tentando prestar atenção, mas
quando você não conhece nada, principalmente cosmologia, velho, tá ligado? Cosmologia, pelo amor de Deus, o estudo dos cosmos aí, sei lá, essa parada aí, eu não sei de nada. Uma coisa ou outra ali eu já ouvi falar, tá ligado? Mas eu também não sei tão aprofundado, porque nem ele citou a Lilith ali, tá ligado? Já ouvi, esse C aí, né? Já ouvi alguns contos. Os caídos, já ouvi falar. O mundo do vazio também. Enfim, mas eu tô, sabe, assim, tô prestando atenção, mas eu não sei de nada, tá ligado? Então, tô bem boiando mesmo. E não é culpa do Thiago, tá? O Thiago com certeza tá explicando muito bem conteúdo aí e tal, só que eu mesmo, como um cara que não sabe, não conhece nada, né, sobre isso aí, algumas palavras de que ele tá dizendo ali, epifanias, enfim, eu não sei nada do que é isso, tá ligado? Então acaba, né? Enfim, tô que nem o Gakudama comentou ali, velho, ouvindo e relaxando, é isso. Há um horizonte de declaração entre o que o conhecemos como realidade e a vasta realidade além do nosso mundo. Nesse ponto, costuma então ser chamado então de horizonte, uma membrana metafísica em torno de muitas camadas da nossa Terra. Apresenta então uma segunda manopla mais espessa que isola o nosso mundo do espaço sideral e provavelmente também protege o espaço de nós. Ao contrário da manopla terrestre, você não pode passar por essa parede a menos que seja tão habilidoso e também poderoso o suficiente para poder tentar. Mestres astrais podem então projetar a sua consciência além desse ponto. E viajantes sortudos podem então voar através do próprio Arctox Hitch. Pessoas com inclinações tecnológicas embarcam em foguetes e atravessam então a atmosfera do planeta. E os afortunados ou desafortunados empregam portais para poder alcançar o horizonte e além. Metafisicamente falando, o horizonte é uma parede titânica ao redor dos outros mundos, uma sombra de bordo da atmosfera material da Terra. Enquanto então o ar fica rarefeito lá em cima, no entanto, a barreira de espírito fica mais densa, parecendo uma umbra média como um arco de chuva ou lua, e na umbra alta como as nuvens no topo das espirais. O horizonte tem sido então chamado de concha dos sonhos, encerrando os sonhos da humanidade enquanto então nos protege. Talvez o vazio onírico, porque você vê, o vazio sonha. Puro vazio, não quero dizer que o vazio interior, onde as almas são recicladas no mundo inferior. Embora provavelmente Relaxa, também, Samuel, só se inscrever de ao novo. grande vazio do espaço sideral. O insondável alcança aquela compreensão cambalente. Durante a maior parte da história da humanidade, este era o lugar que não podíamos ir. A abobara do céu, o firmamento, nos últimos anos, no entanto, os seres humanos não apenas observaram e também teorizaram sobre os mistérios do espaço sideral. Nós os desvendamos e em nossos sonhos e pesadelos, ele também vem nos visitar. Mago Ascensão, edição 20 de aniversário, página 109 e 110. Fecha aspas. O verdadeiro horizonte, conceitualmente, transcende o próprio horizonte. Abre aspas. Certos cosmólogos insistem que há um segundo horizonte, um horizonte verdadeiro, localizado além da Lua e de Marte, na região do Centurião, de asteroides e sistema solar, entre o horizonte da Terra e este horizonte verdadeiro, uma umbra cósmica frequentemente chamada de Enderspace estende-se em direção às estrelas. Aqui, um viajante pode passar do rígido vácuo do espaço científico para as estranhas extensões do próprio espaço espiritual, onde as leis da lenda ainda prevalecem. Além do horizonte da Terra, a realidade como conhecemos é muito mais fluida do que jamais foi na Terra. Aqui, os princípios de magia, fé e ciência permanecem em constante fluxo. Temos então um vácuo sem o ar de espaço. É verdade, mas como mencionei antes, certos magos sobrevivem muito bem lá, sem equipamentos de suporte à vida. Antigamente, dizia-se naves voadoras, travavam estranhas guerras e viajavam para planetas distantes, no que era então conhecido como o vazio do céu. Na era do vapor, os Enderitas, viajantes de estrelas, viajaram para o próprio Enderspace, estabelecendo então colônias em Marte e Lunas, descobrindo então civilizações de outros seres que poderiam então simplesmente ter sido conjurados por suas próprias imaginações. Existe afinal certo tipo de marcianos lendários, monstros de olhos esbugalhados, horrores e tentáculos, beldades nuas de pele vermelha e assim por diante. E quem pode se dizer se essas entidades existem em seus próprios termos ou que eles esperavam que eles estivessem lá. Mas recentemente, os engenheiros do vácuo, Erites e outros exploradores ocasionais encenaram batalhas estranhas nesse espaço flutuante. Enderships e foguetes de fantasias de ficção científicos povoaram esse espaço
entre as estrelas. Mais uma vez, no entanto, aquela era selvagem, que parou bruscamente quando os ventos do próprio Avatar entraram em ação e viajaram além do Gantler, que ficou mais perigoso. Dada a distância entre os destinos e o risco de desencarnação, poucos viajantes ousaram recomeçar a corrida espacial. Supostamente, naves fantasmagóricas ainda fluem através do próprio Enderspace, reencenando tiroteios cósmicos ou voando entre colônias de ruínas fantasmagóricas. Se esses rumores foram verdadeiros, isso então dá a reviravolta estranha em toda a sua ideia de um fantasma espacial. A Mago da Ascensão, edição número 20, aniversário, página 113. Fecha aspas. Cada planeta é patafísico e possui um grupo próprio de umbras que contém tudo isso. E como eu disse, a tapeçaria ela é infinita, com camadas infinitas de tamanho infinito que contém então planetas infinitos cada. Abre aspas. Embora a umbra astral possa então parecer diferente para todos que entram nela, aparentemente composta de bilhões de realidades separadas e simultaneamente contraditórias, o trabalho dos cosmológicos mercurianos séculos atrás mostrou-se que onde alguns relatos concordavam uma geografia endeosférica aproximadamente contínua, que poderia então ser costurada e colocado com algum grau de certeza. O nível mais baixo do espaço astral, que é então adjacente e corresponde então o mais certo da própria penumbra, é a própria Vulgata. Essa é a ideia do mundo e imita a realidade física na aparência geral e no comportamento, se não nas especificações do lugar e do tempo. A Tapeçaria Infinita, página 38, fecha aspas. Tudo isso é apenas uma ilusão verdadeira da realidade que é a própria tapeçaria, que é muito importante você entender esse conceito todo que eu estou explicando aqui. Abre aspas. A primeira carta de tarô é o louco, aquele menino ou menina bonita prestes a cair de um próprio penhasco. E sim, o louco é andrógino, como muitos personagens de baralho de Coloman. Gosto de pensar que ela faz isso de propósito, para que as pessoas que soubessem como superar seus preconceitos pudessem então ver homens ou mulheres nessa jornada. Nossos loucos têm pertences pendurados nas costas, como um cachorrinho latindo bem na beira da própria queda. Enquanto isso, o louco então está olhando para o céu, empoderando no limite entre o desastre e a fuga. Somos nós, humanos tolos, vemos a este mundo com os olhos abertos. E então, respiramos pela primeira vez e começamos então a fechar os olhos e a gritar. A maioria das pessoas nunca mais abre os olhos depois disso. Ou quando fazem, vem apenas o que querem ver, o que eles disseram para ver. A mamãe ou o papai nos abraçaram, ou os médicos batem em nossas bundas para nos ouvir uivar. E isso é o máximo que a maioria das pessoas consegue. Nos círculos desertos, chamamos essas pessoas de adormecidos. Eles estão vivos e sonham, mas esses olhos estão fechados para o mundo ao seu redor. Depois há as pessoas que vagam atordoadas. Eles podem sentir formas e sons e ter algum grau de controle sobre os seus movimentos, mas ainda estão fazendo então os movimentos como ainda se estivessem dormindo. Alguns de nós chamam então essas pessoas de sonâmbulos, mas eles também têm outros nomes: magos, errantes, gênios, poetas loucos, sonhadores e santos. Certos sonâmbulos acordam no meio do caminho, presos em pesadelos onde se imaginam ele potentes levou tapinha no bumbum, Kakudama. Nós Todo mundo levou. chamamos de povo da noite, vampiros, changelings, as variedades de raças metamórficas que invadem um reino entre humanos, animais e deuses. Existem então caçadores e almas caçadas e perdidas de todos os tipos. Nenhum deles, porém, conhece os segredos dos quais somos herdeiros. Eles são poderosos, à sua maneira, imortais como o inferno, mas eles não são nós e nunca poderão ser como nós, porque tem gente que dá aquela primeira respirada e depois acorda. Podemos sentir sono por um tempo, mas sempre chega ao ponto em que apenas o sonhar não é o suficiente para nós. Esse é o despertar, aquilo que nos torna o que somos. Fecha aspas. A tapeçaria então contém deuses que trabalham então no próprio neoplatonismo. A umbra profunda está completamente fora da própria tapeçaria. Abre aspas. Além do cinturão de asteroides e seu horizonte verdadeiro, a umbra profunda, ou universo profundo, abriga os mais poderosos marotos e nefades, magos instáveis demais para os confins terrestres. Há rumores que as tradições e as tecnocracias uniram forças durante e após a Segunda Guerra Mundial para poder expulsar essas criaturas dementes além do horizonte. Posteriormente, afirma a história, essas facções engrossaram um ou ambos os horizontes para poder manter os loucos, os caídos e seus
vários horrores cósmicos do outro lado. Se isso for verdade, no entanto, o horizonte da Terra é uma proteção ruim. O mago poderoso pode então contorná-lo com bastante facilidade. Além disso, porém, a história tem uma grande falha em sua lógica. E se o horizonte deveria então manter os titãs sinistros no espaço profundo? Porque sim, existem então entidades demoníacas lá fora no vazio do céu. Isso é uma questão de registro, assim como os mares mais profundos contêm criaturas vastas demais para que a terra seca. A Umbra profunda está então repleta de criaturas que comeriam Godzilla, como um lanche leve. Os engenheiros do vazio têm o seu corpo pandimensional para lidar com tais ameaças, mas seu histórico ele é irregular na melhor das hipóteses. O antigo terror da invasão alienígena é aparentemente válido, e embora os engenheiros dos Anderitas mantenham sua rivalidade terrestre no espaço profundo, eles também compartilham a camaradagem e a cooperação ocasional diante de ameaças mútuas. Então, por que ir lá para começar? Por que o paradoxo? O flagelo de magia aqui na Terra. Não existe um espaço profundo. Um mago que é poderoso o suficiente para poder voar nu pelo espaço enquanto então atira bolas de fogo pela bunda pode então fazê-lo sem que a realidade o esbolofeie na próxima semana. A diferença entre o espaço real e o próprio Umbra Space fica nebulosa além do horizonte. Tanto na ciência quanto na magia parece então igualmente possível no vazio. Mago da Ascensão, edição 20 aniversário, página 114. Fecha aspas. A profunda sombra contém então infinitas tapeçarias. Abre aspas. Em Mage, os narradores não precisam então se preocupar muito em forjar uma cosmologia unificada. Em vez disso, você pode então decidir que cada jogo tem seu próprio universo. Vamos então deslinear tal possibilidade. A ficção científica e a literatura oculta apoiam a ideia de outros universos. Na cabala judaica, Deus criou outros universos, mas nenhum deles então se aquedou à humanidade. Em um exemplo, ele criou então um universo perfeitamente justo, mas a justiça absoluta contradiz a misericórdia e o livre-arbítrio. Por compaixão, Deus criou um novo universo onde a injustiça pode então existir, mas onde homens e mulheres podem fazer escolhas significativas. Os universos protótipos foram então arrancados da criação, deixando então cascas ocas ou clippots, cheia de energias prejudiciais à saúde espiritual. Os místicos que viajam pela Sephiroth, a árvore da cabalística da vida, correm o risco de entrar em clippot e cair na corrupção. A cosmologia budista e hindu oferece suas próprias oportunidades para universos alternativos. Nesse sistema de crença, o tempo é cíclico, passando de yugas de milhares de anos para kalpas e malkapas de milhões de bilhões de anos. Como o tempo é circular, não há um verdadeiro passado ou futuro. Cada ciclo tem características comuns, como as próprias manifestações de grande mestre religioso ou ateu. Os místicos podem então viajar de uma interação de ciclo para a seguinte, lembrando-se de outras encarnações. Na física contemporânea, a ideia de universos alternativos existem na interpretação dos muitos mundos ou Everett de mecânica quântica. De acordo com Cara, o foda é que eu dei risada ali, mas por favor, galera, assim, não me taca pedra não. Talvez seja um bagulho mais importante, tá ligado? Assim, que não é pra ter graça, tá ligado? E eu ri ali, velho. Perdão aí, caso alguém se sinta ofendido. Sério mesmo, velho. Cara, eu tentei, velho, eu tentei, perdão. interpretação dos muitos mundos ou Everett de mecânica quântica. De acordo com essas ideias controversas, as partículas superposicionadas não colapsam em um único estado. Em vez disso, toda mutação possível se divide então em um próprio universo autossuficiente. Comunicar-se ou viajar-se para esses mundos é supostamente impossível, mas isso é uma pequena barreira para Enderwites e tecnocratas interessados. Esses universos então interferem uns aos outros em uma escala muito pequena. E em um jogo de magos, essa interferência então pode então ser exagerada para permitir a interação mais robusta entre os universos. Ascensão, página 203. Fecha aspas. A 10ª esfera está acima de todas as outras inacessíveis e é um vazio também. Abre aspas. Onde tudo começou? Essa é a pergunta, não é? É especialmente quando você está falando com e sobre os despertos. Não é uma pergunta que você possa responder com certeza. A verdade, supondo que exista, continua se emaranhando em mitologias. Porém, sabemos disso. Começou com um estrondo. De acordo com muitos mitos, um som cósmico, uma frase, uma música, um raio. Rompeu o vazio preenchendo com possibilidade, ou nada, tornou-se tudo. Isso foi um Big Bang, um Aimon titânico, uma divindade se estilhaçou no infinito. E realmente não são apenas maneiras diferentes de olhar para a mesma coisa, seja qual for a causa. O vazio se rompeu e a criação se derramou. Infinitos passaram.
estrelas brilharam, bolas de pedra giratórias esfriadas para se tornarem então mundos. Disse que naqueles primeiros dias, mãos sagradas passavam sobre as águas e colocavam as coisas no lugar. As guerras dos deuses ocorreram e a sua carnificina moldou o universo. A divindade lançaram seus servos em um abismo, e essa divindade então se partiu ao meio. Luz e trevas, as cascas quebradas do que era e as esferas então brilhavam do que é. Talvez fosse então simplesmente um jogo mitificado de forças naturais. Ou talvez houvesse então algo a mais. A verdade, como tantas vezes acontece, perdeu-se no tempo e no espaço. Mago Ascensão, edição 20 de aniversário, página 121. Fecha aspas. Tá, Thiago, você falou tudo isso, mas eu não entendi nada. O que isso tem a ver com... Ah, pelo menos o Thiago sabe que quem não manja não ia entender nada. Caralho, velho. Obrigado, Thiago. Porque, cara, na minha cabeça eu tô assim, ó. O povo vai comentar que você é burro, que não presta atenção, que é um animal, que é um imbecil. Porra, mas... Pô, velho, o Thiago até acalmou meu coração agora, velho. Obrigado. Na moral. no tempo e no espaço. Mago Ascensão, Caramba, edição véio. 20 de aniversário, página 121. Fecha aspas. Tá, Thiago, você falou tudo isso, mas eu não entendi nada. O que isso tem a ver com o tecelão, o The Weaver? Simples, jovem. O tecelão, ele cria tudo isso, só que 1000 vezes. E está completamente além de tudo isso que eu falei pra vocês, que é só o básico. É só o básico do que essa mitologia, do que esse universo World of Darkness oferece. O SCP-3812, mesmo sendo na versão inglesa, ele é canonicamente... Não, olha só, o vídeo já tá acabando e isso aí foi só sobre o World of Darkness, que eu acho que deve ser sobre o universo do Buda, né? Olha só, o vídeo tem 1h05, 46 minutos foi só isso aí, velho. capaz de... Cara, eu já imagino que o Buda ganhou, né, velho? oferece. O SCP-3812, mesmo sendo na versão inglesa, ele é canonicamente capaz de transcender instantaneamente e automaticamente qualquer narrativa que é colocado nele. E se ele, o SCP-3812, fosse colocado em World of Darkness, Eu sei o lá, verso velho. The Weaver, né, por exemplo, o Triade Resist, ele simplesmente poderia transcender e o veria como ficção, correto? Olha, não é bem assim. Há apenas um problema nisso. The Weaver, o tecelão, existe como uma manifestação da ordem, a matemática e também da lógica. Portanto, ele existe em todos os lugares e está presente em todos os lugares, sem exceção. Por mais que ele vá transcender infinitivamente, o The Weaver, ele ainda vai permanecer lá, sendo sempre superior ao SCP-3812. Então essa questão de transcendência se tornaria então algo inútil, porque mesmo ele transcendendo, o The Weaver, ele sempre vai estar 2 passos à frente ao SCP-3812. O tecelão, assim como toda a Triade, o Wild, The Weaver, o próprio The Weaver também, eles são apenas os aspectos do próprio Buda. Portanto, o Buda, ele existe em todos os lugares e como todas as coisas. Apesar disso, o SCP-3812 não pode apenas transcender a narrativa completa do SCP como um todo, apenas narrativas na pilha. Então ele de certa forma está restrito dessa forma. Mas, porém, observe que a verdadeira onipotência não conta e também nem existe na ficção. Os seres considerados as representações do infinito absoluto são os mais próximos da onipotência. Eu já disse isso no vídeo da Fahrenheit. Augusto Aurora é a personagem mais poderosa da ficção. Então, por mais que o Buda e o SCP Augusto Aurora... Ah, essa Fighterine é de que obra? Ela parece personagem de Fate, hein? É de Fate? Sei lá. é a personagem mais poderosa da ficção. Então, por mais que o Buda... Perdão, rapaziada. Ah, não, o Mineko. A bruxa de Creator, mas pera. Augusto Aurora é a personagem mais poderosa da ficção. Então, por mais que o Buda e o SCP-3812 sejam poderosos, todos os outros seres, têm um limite quando falamos então especificamente de onipotência. E essa batalha poderia então começar em um lugar transcendente e com uma narrativa patafísica, onde todas as suas leis de manipulação do local não afetam em nada. Seja então uma explosão ou uma habilidade de remoção do campo de batalha, ou qualquer outro, que possa então afetar uma área. A batalha não terminaria até que apenas um ser, construção, entidade viva entre eles, permaneceriam de pé. Se é que isso se classificaria para eles, né? Nesse contexto, é difícil de prever quem venceria entre o SCP-3812 e o Buda do Mundo das Trevas. Enquanto o SCP-3812 ele é um ser criado para poder transcender e mudar a realidade, Buda ele é uma entidade do Mundo das Trevas, que possui poderes místicos e religiosos. O SCP-3812 ele tem a capacidade de controlar as mentes de outros, bem como também manipular a realidade e também alterar a percepção de outros. Em contraste, Buda ele é capaz de conceder boa sorte e a paz espiritual para aqueles que estão próximos a ele.
Seus espíritos místicos também incluem cura, influência, telepatia e uma variedade de magias. Quando confrontado diretamente, é difícil prever quem venceria. acho que o Buda Dependendo ganha, da véi. habilidade do usuário e também do contexto confrontado, qualquer um dos dois pode vencer. No entanto, dada a natureza mística do próprio Buda, é provável que ele pudesse sim vencer o SCP-3812 em uma batalha direta, mas não existe uma resposta definitiva para essa pergunta. O resultado desse combate, esse embate aqui entre o Buda e o World of Darkness e SCP-3812, depende de fatores de como a estratégia de cada um, o ambiente em que ocorre o combate e cada pessoa vai querer colocar eles para poder se enfrentar, mesmo se esse combate seja de um local neutro. No entanto, é uma possibilidade tentar definir qual dos dois é mais forte. Buda do Mundo das Trevas, ele é imortal, invencível e muito poderoso, mas o SCP-3812 ele tem uma porrada de habilidades sobrenaturais, podendo então manipular consciências, realidade e muito mais. E se você parar para pensar, parece que o SCP-3812 ele também teria vantagem em habilidades e também poderia então, portanto, vencer o Buda de World of Darkness. Só que nem sempre é assim. No universo do SCP, Aleph ele é nulo, onde contém então conceitos platônicos e um número infinito de dimensões espacial. Há um loop fracionário de mundos em mundos, em mundos em um mundo e assim o loop continua. Cada universo então transcende um ao outro para o nível de Rumi. Um meta-universo então contém universos infinitos que são dimensões infinitas, dimensões superiores e também infinitas. Uma torre infinita de cardeais inacessíveis, bolhas fantasmas que contêm então narrativas infinitas e há algo na árvore da vida na casa das leis matemáticas. Abre aspas. O Jardim do Éden contém tanto a árvore do conhecimento quanto a árvore da vida, dentro do próprio vale. Entre os muitos animais e plantas frutíferas que ali viviam, duas árvores ficavam do centro do jardim. Essas árvores eram então a árvore da vida e a árvore do próprio conhecimento, e eram vigiadas por seus guardiões gêmeos, o irmão e irmã, que montavam guardas desde a época do primeiro filhos de Esod. Muitas eras antes mesmo do próprio Yerim. Há o Monte Golgota, que está no centro da própria toda existência, uma colina. As nuvens formam então uma bolha em branco acima. Dois homens barbudos em túnicas ásperas aproximavam-se. Carregam algum objeto envolto de uma pele de cabra com muito cuidado. É precioso para eles. Eles caminharam muito, desde a encosta de uma alta montanha, através de terras devastadas pela enchentes. Ele segue uma figura sem substância, ao mesmo tempo presente e também ausente, seu guia até essa colina no centro do mundo. Os deuses anciões abaixo residem tanto no abismo quanto no próprio céu. O ancião se ergueu e se elevou sobre seus irmãos. O seu ambiente era tão escuro quanto o vazio do seu nascimento e suas vestes tão brancas quanto o mesmo. Acima da sua cabeça, sombras giravam nas abobadas escuras do céu. O primeiro dos deuses anciões chutou em seu ventre, e da mesma forma que o abismo sob os seus pés, eles nadaram. A árvore crescia alta e larga, brilhou e cantou alto. Há uma quantidade infinita desses deuses anciões inferiores. Ulak afirma que o número total de divindades e espíritos no multiverso é provavelmente infinito, com apenas uma minoria se envolvendo em assuntos mortais. SK, o céu é uma amostra do reino arquétipico. Card número 3, mensagem inicial. Uma pintura a óleo de uma escada nas nuvens ascendendo em direção a uma imagem abrâmica, arquética do céu. Se as lágrimas pudessem construir uma escada e as memórias um caminho, eu caminharia direto para o céu e trazê-lo para casa novamente. Fecha aspas. O abismo é um vazio que transcende toda a criação. Se não fosse por mim, você nem teria o bote de salva-vidas e estaria afundando até o não abismo. Você sabe por que esse lugar se chama de Not, Eugene? Porque não é o nosso mundo, não é o nosso universo, não é o nosso multiverso, nem mesmo o nosso omniverso. Estamos fora da própria realidade. E a única razão pela qual é remotamente compreensível é que esta é apenas uma superfície do não. E ainda podemos ver a nossa própria realidade daqui. Agora, se você for fundo o suficiente para não conseguir ver o lar, sua mente despedaçará apenas pela pura natureza do próprio não. Essas são algumas braças verdadeiramente insondáveis. Deixe-me dizer-lhe, literalmente indescritível, totalmente inconcebível e inimaginável. Nem um único grão de coisa lá embaixo que não deixaria você absolutamente maluco, apenas tentando entender isso. O abismo então contém reinos incontáveis, 5, 6 e 7. Passei pelas terras dos malditos e vi que havia reinos incontáveis lá, vomitados por suas mães inchadas. Lá estava então a terra do incêndio, a terra da dor e as lágrimas,
e a terra da carniça, e eu vi que os caminhos para essas terras estavam então abertos. E testemunheis as incontáveis multidões que marcharam em suas estranhas agitações. Os guardiões da carniça, Entranhas. os ecrógrafos, ardentes que roubaram a alma dos irmãos mortos, me atacaram com bico e garra, gritando seus louvores ao rei. Então, não é muito agradável ser subjugado ao rei. É o que ele está dizendo. Também está além da própria origem. Origem, ela escala em camadas irrelevantes e ilimitadas por meio de conceitos budistas e taoístas. Mas estou me adiantando. Um erro que não havia previsto. Ajustar-se uma única medida de tempo enquanto então registro esses pensamentos é uma tarefa difícil. Mas certamente você, um exícter, busca conhecimento das origens de mim, o vazio, certo? Lamento informar que não tenho nenhum. Se você se lembra, eu sou e sempre serei aquilo que não é e nunca foi. Enquanto então houver realidade, e mesmo antes, haverá irrealidade. Não é o reino dos seus sonhos e paisagem mental, pois eles também existem. Na verdade, tudo existe. Você é apenas um mero flipbook. O rei enforcado, ele é igual ao Yodabaoth, que é igual ao McRae, cuja mera voz é descrita como toda a criação. E ele é uma criatura conceitual. O universo contém todos os conceitos e também meta-universos contém também cardeais finitos, absolutos e também inacessíveis. Só para ter noção, o Rei Escarlate consome todos esses deuses anciões inferiores. O megaverso local contém então multiversos infinitos que também contém universos infinitos. SCP-3812 ele transcende todo o seu verso SCP, uma quantidade infinita de vezes, e também no final ele transcende até mesmo o próprio Ben, um membro da SCP-001 com a proposta de Swans, que pode também controlar todo o verso de SCP e vê-lo como ficção. E assim ele começa então a transcender a si mesmo repentinamente. No vídeo que eu fiz o quão poderoso é o SCP-3812, que é muito importante que vocês vejam esse vídeo, pois tem muita informação extra lá, tá? Eu usei um exemplo que se encaixa muito com o SCP-3812. O SCP-3812 ele funciona assim. Digamos que você é um homem muito pobre, mas então começa a receber um influxo de dinheiro sem fim à vista. Eventualmente você então se tornará então uma pessoa mais rica. Porém, mesmo que você continue recebendo então mais e mais dinheiro, isso é basicamente uma maneira simplificada de explicar qual é a habilidade do SCP-3812. Pense em uma pilha narrativa, seja então uma ficção. Essa ficção é uma ficção dentro de uma outra ficção, logo algo fora. Essa pessoa que está dentro dessa ficção consegue então ver outra ficção, como se estivesse então vendo uma novela, um filme ou uma série, na TV, no celular ou qualquer outro dispositivo. O SCP-3812 ele tem a capacidade, tem essa habilidade de sempre se adaptar à situação colocada então para ele. Ele então irá então transcender essa ficção já formada, e irá então ficar então acima dessa ficção. Seria algo como se ele fosse um deus criador dessa ficção, já criado e também formado. E a pilha narrativa são apenas exatamente infinitas, algo ilimitado, que só mostra que o SCP-3812 sempre continuará a transcender essas ficções ou narrativas impostas para ele. O 3812 também é capaz de apagar você da inexistência. Ele também apagou conceitos inteiros, não pode ser morto pelos irmãos mortos, tem a capacidade de ver as narrativas abaixo dele como ficção. O SCP-3812 também está acima do seu próprio autor, Ben. Ben é uma entidade Swan, um escritor. Ele também deveria estar dentro da própria camada alfa, que afirma ter pelo menos Caralho, velho, planos narrativos acima da narrativa principal, dentro de uma pilha. Pelo menos, infinitivamente, conceitualmente, acima da própria narrativa principal, ou caso, verso principal. Aqueles que residem na própria camada alfa veem a cosmologia como ficção. A camada alfa cria a lei do universo e da própria cosmologia. Abre aspas. Uma explicação rápida, caso você ainda não tenha entendido. Seu mundo tem regras físicas, que não podem ser tão quebradas. Você as chama de leis no universo, e o que você estuda em física, química e entre outros, essas leis criam a narrativa de sua realidade, a história imutável que define a sua existência. Uma vez estabelecidas as leis e a bola colocada em movimento, ela não pode então ser alterada. Eu escrevi as leis do seu universo e como tal, criei a narrativa. Fecha aspas. As narrativas são empilhadas umas sobre as outras, formando então uma pilha de narrativas. Ele também estava prestes então a destruir as narrativas inferiores. Nem mesmo escala de King poderia então equiparar ao próprio SCP-3812. A SCP-3812 também existe em todas as realidades, se tornando então onipresente. Indo para o próprio Buda, começando com o verdadeiro eu, ele é o fundador do Dharma, a realização última de que eu e o outro, o sobrenatural e o natural, o perfil divino, são e também conceitos arbitrários. Ele ultrapassou todos os deuses, alcançando então a iluminação perfeita. Ele então superaria Jeová, aspecto de eu sou o que eu sou, Budi e muitos outros que criaram seu próprio Telúrio. Agora, o quão poderosos são eles?
Bom, os Búdios, né, por exemplo, manifestado como Trinity, ele, Eledumare, é responsável por fazer o Telúrio, um reino de potencial infinito e bruto, que abrange então a Umbra Profunda, que eu citei lá pra você lá atrás, né? Quem viu o vídeo completo sabe, que é uma região de nada infinito. Essa região se estende então além do Ender Space e das epifanias do reino Shard da própria Terra, onde todas as suas leis da realidade e do espaço, incluindo também formas metafísicas puramente conceituais do último, se quebram inteiramente em qualquer estrutura presente na tapeçaria que deixaria de existir. Também existe então fora da própria Tempestry e o Paradox, que também contém também infinitas versões da tapeçaria. O Lorum é o governante e também manejador da quinta essência, que é então o mar de energia infinita. Ele também alimenta a treliça da criação, existindo então como um arquétipo de todas as... Não, aqui pelo menos dá pra pegar mais ou menos o que ele quer dizer, tá ligado? Eu achei foda ele falar ali do escritor ali. Sei lá, eu interpretei como se fosse, sei lá, a Turma da Mônica venceu o Maurício de Souza, tá ligado? Porra. As coisas. Qual seria então como Imperador Jade, porque ele também incorpora toda a criação. A quinta essência também é o modelo perfeito da realidade, que tudo do próprio Delurium se origina e também eventualmente retornará a ele. Mesmo com o elemento espírito, que abrange então toda a própria Umbra, sendo então simplesmente reduzida à forma da própria quinta essência, isso só é a manifestação de próprio Bundle. Bundle, ele é a fonte e o receptáculo. Eu só me perco quando ele começa a contar as histórias de Bungla, Umbra, não sei o que, quinta metafísica, aí eu não sei de porra nenhuma, tá ligado? Aí é foda. Mas quando ele chegou no embate ali, começou a falar um pouco das habilidades dos dois, como é que os dois iriam se enfrentar, ali dá pra pegar mais ou menos o que ele quer dizer. Agora, quando começa a contar a história assim, aí, meus amigos, vocês me perdoem, velho. Lembrando mais uma vez, não é culpa do Thiago. Sei que ele fez um excelente trabalho aqui. Porra, juntar essas informações tudo aqui deve ter sido um trabalho do caralho, velho. Então, rapaziada, link do vídeo original vai estar na descrição. Vão lá, deixam um like e se inscrevam no canal do cara que ele merece, velho. Pô, comparar esses universos aqui com a DC, Marvel, anime que nem ele tava fazendo ali, é um trampo absurdo, velho. Então ele merece a moral de vocês, beleza? Sei que o Thiago fez com carinho, explicou direitinho, mas um burro que nem eu assim, né, velho? Um cara que já é difícil de pegar, assim, metáforas, né, assim, em obras. Imagina, assim, esses, sei lá, cosmologia, vou colocar assim. Meu Deus do céu, velho, aí é complicado. Através de todas as suas coisas possíveis e é considerado sem limites e também sem restrições, inacessível e também capaz de falar até mesmo com os próprios deuses mais poderosos e agindo como um principal sustentador de toda a realidade, praticamente o que está mais além. Indo pro próprio Jeová. Jeová, ele é o Criador Supremo, consciente e ativo da divindade essencial, responsável por fazer o próprio Telúrio, e ele abrange então o Ender Space, que eu citei agora pra vocês, né, quem viu o vídeo completo, sem pular parte nenhuma, já tá ligado como é que funciona. Além de existir fora dela, Ai, um Thiago, estado deles, que é alcançado eu ouvi o tu diamante falando, mas já negro, esqueci. o que é descrito como fazendo então com que o Nefad alcance além de toda a sua concepção, junto com o nível de indefinível por quaisquer símbolos ou divisões, de todos que colapsam no nada e se reúnem com a escuridão do vazio. E no Imperador Jade, também conhecido como o próprio Augusto, o Imperador Jade também incorpora toda a criação, comandando então outros deuses, como por exemplo Celestinos, Incarnas e os Reis Dragões. Agora voltando pro Buda, tá? O Buda, ele transcende a hierarquia do consenso Sansara, uma hierarquia recursiva de consensos maiores, contendo então o mundo como conhecemos. Cada consenso sendo então descrito como contendo um ou outro, tartarugas até o fim. As Trikaya são manifestações de Buda, que são na verdade a Tríade. E sabe o próprio The Weaver, o tecelão, que eu citei lá atrás, né, a aranha, um ser muito poderoso das trevas? Então, pois é, o The Weaver, ele faz parte do próprio Tríade. Então, ela é um aspecto do próprio Buda. O tecelão também tem uma escala interessante. Ele é uma força da ordem dentro do próprio Telurium e além. The Weaver, ele é responsável pela solidificação da criação de milhares de criações potenciais, que novamente engloba o Ender Space, que também contém e também transcende epifanias do reino Shard da Terra. De toda a sua Tríade, o tecelão ele é supremo,
pois calcifica lentamente a totalidade da própria criação, que com a sua mera presença, se ela não existisse, todas essas coisas não teriam mais uma função coerente. Traits são rótulos demais indefiníveis e também simples que acabam não capturando, né, totalmente seus papéis também imensos de poder. Eles existem tão fora do próprio espaço e tempo, o espaço do próprio Telurian, tendo então criado o próprio Telurian e também seus aspectos fundamentais existências como significado e também definição de si. Mesmo antes da própria iluminação, eles não podiam então ser movidos por Mara, o senhor de todas as trevas. Resumindo, Buda de World of Darkness, ele é superior em praticamente em tudo, todo o mundo das trevas. Tudo, exceto eu sou o que eu sou. Quem vence? Olha, eu sei que essa pergunta todos querem saber a resposta. A resposta é difícil demais. Pra ser sincero, nem mesmo eu sei, né, 100% a certeza de quem venceria. Não porque eu estou em dúvida de quem vence, mas porque tudo que você disser que o SCP-3812 faria com o Buda, há um argumento que anularia ou contrariaria o poder do próprio SCP-3812. E isso vale a mesma coisa para o próprio Buda. Se considerarmos o ramo inglês, Buda sim conseguiria vencer, ter grandes chances de vencer o SCP-3812 e praticamente todo o universo SCP. Se considerarmos o ramo chinês, as coisas ficam mais difíceis. Talvez o Buda sim possa sim vencer, mas não seria com tanta facilidade. E ele não conseguiria vencer. Não, pois é, a gente, assim, pegando tudo aí, assim, uma vitória definitiva é meio complicado, né? Assim, tem armas pra vencer o outro, aparentemente, mas colocando numa balança, né? Que eu acho que é o que o Thiago quer dizer aqui, numa balança de possibilidades, acho que a balança pesa mais pro lado do Buda, tá ligado? Eu acho, né? Assim, o Buda acho que tem mais jeitos, né? Assim, de vencer o SCP do que o contrário, né? Acredito eu. Mas é complicado pra caramba. Opa. Todo o universo de SCP no ramo chinês, com tanta facilidade não. E se considerarmos o ramo russo, que é o mais falado atualmente, tá? Bem provável que o SCP-3812 ele conseguiria vencer o Buda sim, pois o ramo russo ele torna então essas entidades 10 vezes mais poderoso que o ramo inglês e 5 vezes mais poderoso que o ramo chinês. O universo de World of Darkness contém então teorias matemáticas como teorias do conjunto e também muito mais. O SCP-3812 ele pode transcender camadas da existência instantaneamente. Mas considerando que o universo de a cosmologia de World of Darkness que ela é, não importa o que a habilidade do SCP-3812 ele é capaz de fazer, pois isso se escala muito acima do próprio ser. E isso é só um comparativo, pois no próprio universo SCP, o 3812, portanto, ainda tem um limite de sua transcendência, né? Afinal, ele não tá nem no top 1 do seu próprio universo. Além disso, tem aquela questão, como eu falei com o próprio The Weaver, por exemplo. The Weaver, ele, mesmo o próprio SCP-3812, ele transcendendo a narrativa, sempre transcendendo, o The Weaver, ele vai estar sempre 1 a 2 passos à frente dele, porque ele existe em tudo. E como o próprio The Weaver, ele é uma própria essência do Buda em si, ele tá um nível bem mais alto do que o próprio The Weaver, o que o coloca o Buda também 1 ou 2 passos muito à frente do próprio SCP. O universo SCP pode até ser um pouco maior que o universo de World of Darkness, mas o universo do Mundo das Trevas ele é bem mais explicativo, expansivo, construtivo e organizado do que o universo SCP. Seria como se fosse vários livros etiquetados numa biblioteca de escola ou faculdade. Tudo é organizado e contextualizado, contendo então sempre o porquê de algo acontecer. O veredito final, na minha humilde opinião, tá, é que o Buda sim tem condições de vencer o SCP-3812 ramo inglês. Ah, no ramo isso chinês, aí, velho. as coisas ficam mais difíceis. Acho que mas não seria pesa mais possível pro lado ele dele. vencer. No ramo russo, o SCP-3812 ele conseguiria sim vencer. Mas e você? Quem vocês acham que venceria? O SCP-3812 ou o Buda? Aquilo que eu falei, tu praticamente foi o que? Uns 40 e poucos minutos, velho. Mais da metade do vídeo falando do Buda. Pra mim é o Buda. of Darkness. Garanto que esse é o vídeo mais explicativo que eu fiz aqui nesse canal e que você verá nessa internet sobre esses dois personagens extremamente poderosos. E se você gostou, curtiu, se inscreve no canal, cara. Dá aquela moral, ajuda que esse vídeo deu muito trabalho. E aproveite, comenta qual outro dela que você quer ver aqui. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais. Saitama, Terra 2, velho. Olha que loucura, mano. Pô, da hora o conteúdo do Thiago aí, mano. Olha só, ele pega esses seres aí, né, velho? Que nem o It, essas paradas aí, e faz umas batalhas mortal da hora, velho. Pô, bem bacana. Pô, impressionante. Eu na pistola solo. Dois. Caraca, mano. Pô, meu amigo
Na hora que começa a falar esses nomes aí, de transgressal, sei lá, eu tô mais acostumado aos termos padrãozinho ali dos animes, personagens multigalácticos, onipotente, não sei o quê. Agora, esses bagulho aí divino, cosmos aí já apelou demais, velho. Aí entra num lugar que eu já acho que na hora que começa a citar isso daí, eu já falo assim, ih, já ganhou, tá ligado? Porque, pelo amor de Deus, cara. Jesus, mano. Caraca, mano. Assim, o universo de World of Darkness eu nunca ouvi falar, assim, não conhecia. Já o SCP, já tô ligado, inclusive, que nem eu falei lá no início, eu quero muito. Podia ter um canal no YouTube, algum, sei lá, mano, um podcast, alguma coisa que conta a história de todos os SCP. Pega o SCP-0001, depois conta a história do 002, porque, pô, esse aqui é o 3812, ou seja, tem SCP pra um carvalho, tá ligado? E eu acho muito da hora os conceitos, né, mano? Aquela criação de mundo do SCP. Eu acho bem massa, velho. Já o World of Darkness eu não conhecia. Sinceramente, eu não sei nem se eu vou pesquisar. Eu vou dar uma olhadinha, mas sinceramente eu não sei se eu vou muito a fundo, não. Porque, nossa senhora, vai falar esses nomes aí estranhos aí. Caraca, velho. Complicadíssimo, mano. Se bem que o SCP não foge tanto desse conceito também, não, né? Mas, cara, bom, vídeozão massa. Parabéns ao Thiago. Deve ter dado um trabalho absurdo reunir todas essas informações. Então, rapaziada, mais do que merece o like de vocês, beleza? Vão lá, deixam um like, se inscrevam no canal do Thiago ZGB, que ele merece por excelente conteúdo, rapaziada. Comenta aí o que vocês acharam. Pô, o que eu vou dizer desse vídeo? Sensacional. Como eu falei, né, velho? Peço até desculpa, né? Se foi algo, sei lá, não sei se é algo religioso, aquela parte ali do sair fogo pela bunda. Mas... Desculpa eu rir de novo. Enfim. É que eu achei que, sei lá, não tô acostumado com esse tipo de coisa, né, mano? Falar assim do nada. Sei lá, enfim. Cara, sei lá, tá até me complicando já. Enfim, rapaziada, comenta aí o que vocês acharam. Quem vocês acham que vence? Valeu, um abração. Eu fui. I am on a whole nother level. Girl, he only fucked you over cause you let him. Fuck him, girl, I guess he didn't